fala assim que existe o tempo de filhinhos, existe o tempo de jovens e existe o tempo de se tornar pais. Então quando a gente não entende isso na vida espiritual, a nossa vida ela é monótona. Passa ano, entra ano, normalmente são as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas Deus não é o projeto de Deus para nós isso. O projeto de Deus é que a gente cresça. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que tem marcado muito a minha vida nessa jornada cristã, porque eu quero falar sobre os ciclos de Deus, discernindo os ciclos de Deus na nossa vida e prosseguindo para o nosso destino profético. Eu li em 2008 num livro a importância de você descobrir o propósito para o qual você nasceu, porque se você não sabe por que você nasceu, você vai viver uma vida muito aquém do que Deus tem para ti. E entender isso é importante. E sobre os ciclos de Deus, o que é um ciclo? O ciclo é um período de tempo onde ocorre uma sequência de eventos que se repetem. Por exemplo, nós estamos no mês de julho de 2024. Você e eu já vivemos muitos meses de julho, mas em períodos diferentes, em fases diferentes da nossa vida. E se você não entende esses aspectos, irmãos, você sempre continua numa mesma pegada, numa mesma situação. Mas o propósito de Deus é que você vá de fé em fé, de força em força e de glória em glória para o propósito que Deus tem para a tua vida. Ainda que possa haver uma sequência de eventos, repetidos periodicamente, é algo que se move para o futuro. Isso é importante não só na vida natural, mas também naquilo que é o projeto de Deus para a tua vida. Você só não nasceu só para crescer, gerar uns filhos e morrer. Não, Deus tem algo a realizar através da sua vida, amém, irmãos? Então, quais são os objetivos dos ciclos? Primeiro, crescimento. Então, por exemplo, uma criança está no colo ali do irmão, hoje ele é cuidado pelo pai, pela família, mas ele tem de crescer, ele vai crescer em nome de Jesus. Por um tempo ele vai ser cuidado pelos pais, mas ele não vai continuar como uma criança para o resto da sua vida. Ele vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, vai formar a sua família, isso no natural, vai constituir uma família e vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas agora ele é uma criança. A Bíblia fala assim que existe o tempo de filhinhos, existe o tempo de jovens e existe o tempo de se tornar pais. Então quando a gente não entende isso na vida espiritual, a nossa vida ela é monótona. Passa ano, entra ano, normalmente são as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas Deus não é o projeto de Deus para nós isso. O projeto de Deus é que a gente cresça. Junto com o crescimento também o objetivo dos ciclos é que a gente também então venha a produzir mais frutos. Se eu plantar um pequeno pé de limão, eu tenho um pé de limão pequeno assim em casa, ele está produzindo os primeiros frutos agora. Mas à medida que ele cresce, ele vai produzir mais frutos. O desejo de Deus para cada um de nós é que a gente venha produzir cada vez mais frutos. Mais frutos. Nós somos podados pelo Senhor muitas vezes para quê? Para produzir mais frutos. O propósito de Deus ainda, o objetivo de Deus dentro dos ciclos, envolve também você prosperar cada vez mais. Porque se tu cresce, se você produz frutos, você vai prosperar também. Lá em Salmo 115, 14 diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. E finalmente, o objetivo principal de cada ciclo é a gente chegar à maturidade. A maturidade, 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então quando você precisa entender e discernir os ciclos da sua vida, o momento em que você está vivendo. O que é que Deus está fazendo na tua vida hoje? É diferente, provavelmente, do que Deus está fazendo na vida do seu irmão, da sua irmã. Nós podemos estar no mesmo lugar, podemos aqui estar ouvindo a mesma mensagem,
mas a fase da nossa vida pode e deve e provavelmente é diferente de uns para com os outros. Mas você tem que entender que cada ciclo Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus está nos preparando para algo, porque para cada ciclo existe um propósito. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por exemplo, um jovem tem o seu tempo de estudar, que ele está se preparando. Vai chegar o tempo de ele exercer a profissão pela qual ele estudou. Então tudo existe tempo e tudo existe propósito. Na vida espiritual também existe. Para todo tempo existe propósito. E eu quero falar sobre 3 personagens bíblicos para que você entenda isso. José, os primeiros 17 anos, ele foi discipulado por Jacó, seu pai. Com quem que ele aprendeu a administrar, irmãos? Com Jacó. Com quem ele aprendeu a prosperar? Com Jacó. Com quem ele aprendeu a interpretações? Com Jacó. Os primeiros 17 anos da sua vida, ele viveu na casa de seu pai, sendo discipulado por um pai. No caso, não somente Jacó era um pai espiritual, como era também o seu pai biológico. Mas ali foi o tempo de aprendizado. A Bíblia vai dizer que depois dos 17 anos, então, ele tem aqueles sonhos que vão apontar para um destino profético na vida dele. Vai se passar agora, ele vai entrar num outro ciclo, porque ele é vendido como escravo e ele vai parar no Egito. Tudo estava no projeto de Deus. Irmãos, quando você anda na vontade de Deus, veja bem, as coisas que acontecem na nossa vida nunca é por acaso. Mesmo que você não entenda, todas as coisas vão cooperar bem daqueles que amam ao Senhor. Então, ele vai então para o Egito agora, 13 anos lá. Deus vai trabalhar na vida dele outros aspectos. Lembra que ele tinha um sonho dado por Deus, que era a visão profética de Deus para a vida dele, de um dia ele se tornar uma autoridade, inclusive sobre a sua família. Então, esse período de 13 anos foi dividido em 2 momentos. Um primeiro momento na casa de Potifar, aonde tudo que ele aprendeu como administrador, ele aplica agora na casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer que ele prospera ali. Outra coisa que Deus vai fazer nesse tempo é que Deus vai estar tratando com ele na questão do caráter ainda. E ele é provado numa tentação diante da mulher de Potifar, mas ele não cai naquela tentação. Ele vence aquela tentação e ele expressa naquele momento temor a Deus e um caráter irrepreensível. Ali ele também está aprendendo a servir nos momentos de adversidade, irmãos. Porque, veja bem, o maior no reino de Deus, as pessoas que mais influenciam o mundo e a sociedade, dentro do contexto da igreja, irmãos, são os que servem. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que o maior é aquele que serve. E ali ele aprendeu a servir na adversidade. Deus o provou nessa situação. E também ali foi um momento de quebrantamento de todo o orgulho que pudesse ter no coração dele. Mas veja bem, tudo isso ainda era uma preparação. Ele foi fiel no pouco, na casa de Potifar ele foi fiel, no presídio, que é o segundo momento, ele continua sendo fiel. E eu sempre tenho dito isso: os momentos mais difíceis da nossa vida é quando surgem as grandes oportunidades, irmãos. Por quê? Se ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro não ia se lembrar dele quando o faraó tem os sonhos. Mas ali ele continua ainda servindo a Deus. A segunda etapa da vida dele, o segundo ciclo, então Deus estava tratando com ele. E o terceiro ciclo, então, é quando ele é chamado pelo faraó e ele se torna governador do Egito. Veja bem, todos os ciclos prepararam ele para esse momento, para assumir uma grande responsabilidade. E ali ele começa a desenvolver então todo o seu potencial agora como a pessoa mais
poderosa depois de Faraó, mas ele era o conselheiro, inclusive, do Faraó. Ele chega nesse momento de grande responsabilidade. Por isso que você deve entender o seguinte: o processo de Deus para chegar ao propósito, muitas vezes, ele é muito doloroso, ele é muito difícil. O deserto de José durou 13 anos pelo menos. Veja bem, a luta, as adversidades que você enfrenta hoje, só estão te preparando para as grandes conquistas da sua vida, irmãos. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Não existe conquista sem aprender a lutar, sem aprender a ser fiel no pouco, sem perseverar diante dos momentos difíceis. Então ele vem a se tornar o governador do Egito, e a responsabilidade agora dele é outra. Veja bem Moisés. Moisés, ele viveu os primeiros 40 anos da sua vida no palácio. Ele ali aprendeu a cultura egípcia, ele aprendeu como que os egípcios pensavam, porque isso lhe seria importante. Daí depois ele tenta salvar um dos seus irmãos, porque ele já sabia que ele tinha um papel importante a desempenhar, mas ele vai tentar fazer na força do braço dele. Ele mata lá o egípcio, e por causa disso ele tem que fugir. Aí ele vai passar mais 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E não é por acaso, porque ali ele teve que aprender a depender de Deus e conhecer o deserto. Por quê? Porque ele guiaria o povo pelo deserto. Uma coisa é você conduzir pessoas por um lugar que você nunca foi. Outra coisa é você conduzir um povo por um lugar que você já viveu, você conhece a realidade. Por isso que na nossa vida, irmãos, as coisas que nos acontecem, nada é por acaso. Os grandes ministérios surgem das grandes adversidades enfrentadas, irmãos. Eu conheci um pastor, um casal, são empresários na verdade, ali de Pompeia. Eram são um dos donos da Jacto. E o casamento dele estava indo por água abaixo. E eles estavam buscando de alguma forma resolver o problema do casamento deles. E fizeram cursos, fizeram muitas coisas. E Deus deu um curso para eles, e através desse curso restaurou o casamento deles. Depois de restaurado o casamento deles, irmãos, eles começaram a ser usados para restaurar casamentos de outras pessoas. Quando você vence a tua luta, você tem autoridade para abençoar outras vidas. Eu conheço pessoas que nasceram na pobreza, na dificuldade financeira cresceram, mas que venceram na sua vida, prosperaram, são pessoas prósperas, bem-sucedidas. Hoje essas pessoas ensinam outros a sair da pobreza e ter uma vida abençoada e próspera. Então veja bem, o contexto em que você viveu, cresceu, as lutas que você enfrentou, na verdade é o teu ministério, porque quando tu derrotar esses gigantes, tu vai ensinar o caminho para outros serem abençoados também, irmãos. Por isso que cada pessoa na igreja, no reino de Deus, tem um papel importante para cumprir, para ajudar, para ser bênção na vida de outras pessoas. Então quando você enfrenta uma luta, não desanime, não desista, não pare, porque Deus vai te dar a vitória. Deus deu a vitória para esses homens, vai te dar também em nome de Jesus. Então você precisa entender, discernir os ciclos e prosseguir para o alvo. Não parar diante das situações que você enfrenta. A questão não é só você vir para a igreja, é você aprender, é você crescer, é você frutificar, continuar prosperando até que você chegue no seu destino profético. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho por várias circunstâncias. E eu quero te mostrar ainda, eu quero me focar um pouco na vida de Davi, as 3 unções de Davi.
Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13 fala assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 2 Samuel 2,4, parte A. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel 5, 3, 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Então você vai ver 3 ciclos na vida de Davi, mas todos os ciclos era para que ele chegasse a se tornar rei de Israel. Veja bem, para cada ciclo há um propósito. Até a idade em que ele foi ungido, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Nenhum trabalho que nos dado, irmãos, é insignificante para nós. Talvez nem sempre é o que nós gostaríamos de fazer, seja na igreja ou no próprio trabalho mesmo. Mas veja bem, ele se tornou tão bom pastor de ovelhas, que Deus o colocou ele como pastor de Israel. O teu momento só está te preparando para a tua grandeza no reino de Deus. Ali ele também aprendeu obediência, responsabilidade, fidelidade, submissão, coração de servo, humildade. Veja bem, se tu lê o 1 Samuel 17, o pai em determinado momento vai dizer assim para ele: deixa as ovelhas, vai cuidar, vai ver como estão os teus irmãos, levam queijos, comida lá para eles e para os seus chefes. Veja bem, a Bíblia vai dizer que ele fez conforme o pai lhe ordenara. Ou seja, ele sempre foi uma pessoa obediente a Deus. Deus estava preparando ele. Ele era uma pessoa responsável, porque ele deixou as ovelhas ao cuidado de uma outra pessoa e foi lá levar e saber. E ele fez exatamente como o pai havia pedido, ou seja, ele era uma pessoa fiel. Quando ele se apresenta na guerra, ele se apresenta a Saul. Por 3 vezes ele vai dizer: teu servo fez isso, teu servo lutou contra gigantes, contra leões, contra ursos, e os derrotou. Ele não chegou, ele já tinha sido ungido, mas ele não chegou dizendo: tu não sabe com quem tu está falando, eu sou o futuro rei de Israel. Não, ele se apresentou como teu servo. Todos esses 3 personagens bíblicos, irmãos, você vai ver que eles se posicionaram como servos. Por isso eles foram estabelecidos em lugares de influência e grandeza no reino de Deus. Guarde bem isso. Ali também, a responsabilidade para cada ciclo é diferente. Existe o tempo que ele cuidou então das ovelhas do pai, mas depois ele teve que cuidar como um pastor de toda Israel. Uma outra responsabilidade. Antes de derrotar Golias, ele derrotou o urso e o leão. Eu sempre tenho dito isso para as pessoas, irmãos. Às vezes tu está numa luta que ninguém sabe, mas essa luta, esse gigante que para ti você está enfrentando, ele só está te preparando para derrotar o gigante que está afligindo muita gente, irmãos. Quando tu derrota o urso e o leão, o Golias vai cair da mesma forma. Como você derrotou, como você venceu aquela luta, agora Deus vai te dar vitória sobre um outro. E antes de ele se tornar o maior rei de Israel,
Ele teve que se servir e se submeter ao rei Saul. Ao rei Saul. Isso faz parte de um processo de Deus. Além de você ser fiel no pouco hoje, perseverar, servir, se submeter, Deus está te conduzindo para a próxima etapa da sua vida. Por exemplo, tu foi colocado, está numa célula na igreja, está participando, está aprendendo, mas está se dedicando ali. Aí o teu líder vê um potencial em você, e aí ele te treina para ser um futuro líder de célula, e você desenvolve com excelência e dedicação aquilo que você está fazendo, e você vai ter a tua célula. Aí você cresce, multiplica, e vai crescendo e multiplicando. Chega uma hora que tu se torna o quê? Supervisor. Não é assim que funciona, irmãos? Não despreze os pequenos começos, irmãos. Não despreze os humildes começos. Porque ele é apenas um projeto para as grandes coisas de Deus para a tua vida. Entenda isso na sua vida. Quando teu pastor te pede para fazer algo, o teu líder de célula, o supervisor, receba aquilo como uma promoção para ti. Porque no reino de Deus é mais trabalho. Quando Deus quer te promover, Ele te dá mais trabalho e mais responsabilidade. E muita gente acaba não aceitando ou deixando para lá essas coisas, ou fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas se dedique a isso. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E no pouco que você faz, vai chegar o momento que Deus vai te colocar sobre o muito também. Isso não é só questão financeira. Se tu quer ser uma pessoa próspera, tu quer que ver a bênção de Deus se multiplicar na tua vida financeira, inclusive, seja fiel no pouco. Ah, pastor, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas se tu não for fiel a Deus com 1, não vai ser com 100, irmãos. Deus não vai poder confiar a você o que Deus quer te dar. Não basta só tu ficar orando, pedindo bênção de Deus. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar sobre o muito. A bênção de Deus vai vir sobre ti, mas seja fiel no pouco. Davi foi fiel no pouco, e Deus o colocou sobre muito. Cada ciclo de vida foi marcado por um evento. No caso de Davi, ele foi ungido primeiramente por Samuel. Ele se tornou rei? Não. Mas ele começou a exercer o seu reinado. Agora Deus não tinha dado mais ovelhas. Deus o colocou no exército, e ele foi bem sucedido, mas ele começou a ser perseguido. O primeiro grupo que Deus deu a ele foi a família dele e uns 400 lá endividados, amargurados de espírito. Veja bem, tu é líder de célula, aí só vem gente problemática, e você já está pensando em desistir. Não, é a bênção de Deus sobre a tua vida. Por quê? Você é um instrumento de Deus para transformar essas vidas, irmãos. Porque Deus, olha só, é tremendo isso. Porque Davi fez daqueles 400 endividados e amargurados de espíritos valentes que derrotaram gigantes. Fez deles um grande exército, porque a natureza de Deus que estava em Davi transformou através dos relacionamentos aquelas vidas que estavam com ele naquele momento, irmãos. Olha que tremendo. Quando tu é cheio de Deus, quando tu é cheio do fogo de Deus, você impacta vidas. Elas podem chegar doentes, tristes, derrubadas, mas você é um instrumento de Deus para levantar essas vidas, em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia. Sempre tem, irmãos, sempre tem pessoas que investem em nós, não é verdade? Nós não chegamos sozinhos onde estamos. Teve alguém que acreditou em nós, teve alguém que investiu em nós. Irmãos, eu era uma pessoa muito insegura, e comecei então a andar com o meu líder, o meu pastor.
Um homem cheio de fé, que é doido da cabeça. Eu sou o mais normal daquela rede apostólica. Mas ele é doido da cabeça, ele faz coisas assim impressionantes. Uma autoridade, uma fé. E eu era assim, o profeta vinha, chegava na minha casa e dizia assim: tu é medroso. Eu falei: meu pai do céu. Na frente da igreja, profetizava e dizia assim para mim: tu é medroso. E eu abaixava a cabeça e ficava quieto só. Aí vem no outro ano: tu é medroso. Eu falei: meu pai do céu. E eu no ministério, irmãos, como pastor da igreja. Aí vem outro ano: tu é medroso. Eu falei: vai parar por aqui hoje. Nunca mais ele falou isso, irmãos, porque eu dei um basta nisso. Porque quando tu anda com alguém, irmãos, que é cheio de Deus, tu vai ser cheio de Deus também. Ele vai transformar, ele vai impactar a sua vida, você vai mudar. Irmãos, olha, eu já disse aqui em outros momentos, olha o que Deus tem feito na tua liderança, nos teus pastores, irmãos. Deus quer te levar muito mais além na vida do que eles estão vivendo. Existe uma casa de paternidade nesse lugar. Existem pais espirituais que se tu seguir o que eles ensinam, se você seguir o que eles estão vivendo, tu vai viver o que eles têm vivido. Você não precisa descobrir um novo caminho. Já tem alguém que já andou na tua frente, já sabe, é por esse caminho que eu tenho que andar, por onde você tem que seguir. São pessoas que desbravam, abrem os caminhos para quê? Eu me lembro, irmãos, quando eu vim a primeira vez aqui, o Geto, nem sei como, mas me pediu para dar um testemunho. Era aquela igrejinha ainda, os bancos de madeira, irmãos. Olha para onde tem se expandido o ministério. E para onde está indo, porque eu vim para dar mais trabalho para ele. Daqui a pouco eu vou falar o que é. Porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Então tu tem que entender o quanto. No primeiro momento, então, Davi recebeu uma missão difícil. Só gente endividada, irmãos. Olha que ministério terrível. Ainda amargurado de espírito, diz a Bíblia. Pensa que não deveria ficar reclamando. Mas quando tu vai vendo mais para frente, daquele grupo saíram os valentes de Davi. Daquele grupo saíram grandes homens de Deus. Pessoas que o auxiliaram no estabelecimento do reino de Deus em Israel, irmãos. E assim vai ser você, nesta casa, nesse ministério. Você, juntamente com seus líderes, vão ajudar a estabelecer o reino de Deus nessa cidade, nessa região. Porque a bênção de Deus não vai ficar retida em Junquerópolis. Ela vai estender para toda a região. E ela vai começar a ir para todo o Brasil. Já está indo. Já está indo. Para cada etapa, para cada ciclo, então, determina maiores responsabilidades, novos desafios, como eu havia dito. E para cada estágio que Deus te leva, você tem que ser mais consagrado, mais dedicado, mas também mais vigilante, porque as batalhas são outras, as guerras são outras. Quando você está vivendo as mesmas guerras, as mesmas batalhas, significa que você não avançou de ciclo. Está no mesmo ciclo da vida, no projeto de Deus, nas fases de Deus. Quando uma pessoa está vivendo as mesmas situações, ela não houve nenhuma mudança na vida dela, é porque ela ficou presa em algum ciclo e não avançou para o próximo. Por isso que os ciclos, eles devem ser discernidos, para que etapas não sejam puladas. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra para que Deus colocou no meu coração, é para que você não fique preso numa vida, vamos dizer assim, medíocre. Não fique preso a uma vida medíocre. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Eu me lembro, 2012, comecei o ministério. E uma das pessoas que eu comuniquei que eu estava deixando para iniciar algo que Deus estava me direcionando, foi o pastor Jetro. E ele me mandou uma palavra. Ele disse assim: Márcio, escolha bem aonde você vai estabelecer o ministério, porque o teu ministério
vai ultrapassar mares e oceanos. Mas eu estava só começando o ministério, seguindo o que Deus estava me direcionando. Hoje nós já ultrapassamos mares e oceanos, irmãos. Não só abrimos um ministério no Japão, mas a gente está com discípulos em várias nações já. Pessoas que nos seguem numa distância geográfica longe, mas de perto me acompanham. De perto tem seguido o que nós temos ensinado e ministrado, aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Porque, veja bem, não despreze os pequenos e humildes inícios da sua vida, dos projetos que Deus tem para ti. Porque aonde Deus quer te levar, e quando você chega no lugar aonde Deus quer te levar, ou no início, é muito maior do que tu imagina. Há lugares que estão no deserto, não é só pessoas, não são só pessoas. Há pessoas que estão no deserto, há lugares que estão no deserto, há lugares onde a morte tem imperado. Mas a vida que tem se manifestado aqui, Deus quer levar para dar vida em outros lugares. A tua liderança, ela não é onipresente. Nós não somos onipresentes. Mas, se tu for uma flecha de Deus, se tu permitir ser trabalhado por Deus e pela tua liderança, tu vai se tornar uma flecha com destino a alcançar em lugares que onde o teu pastor não pode ir, mas você vai em nome de Jesus. Não é só um lugar geográfico, não é só geografia, mas áreas da sociedade que estão clamando. Passa na Macedônia, passa nesse lugar, tem pessoas clamando. E se tu não entende os ciclos de Deus e não se submete ao que Deus quer fazer na tua vida, essas pessoas podem estar padecendo e perecendo, irmãos, porque não tem quem enviar. A quem eu enviarei? A quem eu hei de enviar? Quem pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor? Deus não te salvou só para te levar para o céu, irmãos. Deus te salvou para reconciliar você com o Pai e com o propósito que Deus tem para você, para a tua vida. E muita gente, nos ciclos, pararam nos ciclos. Muita gente talvez não tenha entendido o processo de Deus e parou. E deixou de avançar para o próximo ciclo. Se José tivesse ficado magoado com seus irmãos, provavelmente ele não se tornaria o que ele se tornou. Se Moisés ficasse com sentimento de culpa por ter matado um egípcio, e com medo de enfrentar depois Faraó e os deuses do Egito, ele não teria libertado Israel da escravidão. Se Davi desistisse do ministério porque foi perseguido pelo seu líder, ele não se tornaria rei de Israel. Mas esses homens, mesmo diante de grandes lutas e dificuldades, continuaram crendo e perseverando. Continue crendo, continue perseverando. O Brasil não vai ser só o celeiro para as nações em termos de alimento, mas vai daqui do Brasil, daqui de Junqueirópolis, sairá algo bom de Junqueirópolis? Vai sair muita coisa boa daqui para as nações, irmãos. Eu venho nessa noite como um profeta de Deus para dizer que o melhor de Deus está por vir.
e que você vai ser um instrumento de Deus para esta nação e para as nações do Brasil, em nome de Jesus, para as nações do mundo, porque deste lugar está saindo o avivamento do Senhor, irmãos. Veja bem, entenda isso. Por que que estão vindo pastores de muitos lugares para Junqueirópolis? Por que que as pessoas estão vindo ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo aqui? Porque aonde há fogo, o fogo de Deus atrai as pessoas. Quando Moisés viu a sarça ardente pegando em fogo, atraiu os olhos dele, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. Imagine se uma sarça pegando fogo atraiu Moisés. Você pegando fogo, o que não vai atrair nessa terra, irmãos? Aleluia. Não é que o avivamento vai chegar, não, já chegou, irmãos. As pessoas estão orando, e está certo, tem que buscar. O avivamento não vai começar, ele já começou. Talvez a chama não é tão grande ainda, mas ela está aumentando, irmãos. Aumentando. Ela está crescendo. Tu vai ver o que Deus vai fazer nesses 3 dias agora. O que Deus vai fazer aqui nesses 3 dias vai marcar o ministério de muitos pastores que estão vindo aqui em Jatro. E Deus vai te usar para a nação brasileira, porque cada um de nós carrega algo da parte do Senhor, cada um de nós. E você está carregando coisas importantes que eu conheço outros apóstolos, mas que outros não têm, aquilo que tu tem carregado, e o que você tem realizado, fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E agora vai ser a fase, tu estás com 50 anos agora é a fase de maior frutificação do teu ministério. Você achou que tinha produzido muito fruto até agora, feito muita coisa para o Senhor, mas tu vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque aonde você for enviado, os ambientes serão transformados, as pessoas serão mudadas, e a glória de Deus vai se manifestar através do seu ministério, da sua vida e da pastora Aleia, em nome de Jesus. E a igreja já tem se preparado, na verdade, porque o pastor tem viajado muito, mas isso é só o começo, irmãos. Isso é só o começo, porque tu vai agora, eu já tinha profetizado isso e Deus estava me trazendo a lembrança. As nações agora vão abrir as portas. Se Deus quiser, eu quero te levar ano que vem para o Japão, em nome de Jesus. Irmãos, há um fogo dentro de mim, irmãos. Eu quero pregar muita coisa, mas o fogo está aqui. O fogo de Deus está aqui, irmãos. Deus não te criou para que você fique preso num ciclo da tua vida. Existem muitas pessoas aqui que estão paradas no tempo, irmãos. Mas hoje Deus vai te tirar dessa paralisação em que de alguma forma o inimigo te prendeu, para que você avance para o seu destino profético em nome de Jesus.